Você se considera um bom programador? Eu queria falar nesse vídeo algumas características que eu entendo de um bom programador, tá? E essas características têm a ver também com aspectos técnicos, mas também tem a ver com soft skill, né? Algumas características que vão para além do domínio técnico de uma determinada tecnologia. E alguém me fez essa pergunta, né? Léo, quais são as características de um bom programador? E aí também especificou quais são as características de um bom programador React. E na verdade eu vou responder de uma forma genérica, porque eu não quero entrar muito em detalhes de framework e eu anotei aqui 4 aspectos que eu considero que são muito importantes. O primeiro aspecto diz respeito a você ter uma visão muito clara de qual é o seu papel como programador, como desenvolvedor, dentro de um contexto de uma empresa, dentro de um contexto de um projeto que você tem, de uma startup, porque muitas vezes a gente transfere o foco para framework, a gente transfere o foco para a complexidade técnica da solução e esquece muitas vezes que o nosso maior objetivo é entregar valor para o negócio que a gente está servindo, seja uma startup que a gente está criando, seja um projeto pessoal, né, e talvez com um pouco menos de criticidade, mas principalmente quando você trabalha em empresa, o seu foco tem que ser entregar valor para o negócio. Se você foca muito em framework, em detalhes ali, que muitas vezes não vai entregar valor, eu acho que você está se tornando um programador pior e não um programador melhor, porque se você foca num contexto mais amplo que você tem que entregar valor para o negócio que você está servindo, então isso vai te ajudar a ser um programador melhor. Outra segunda característica, que eu acho que essa característica é muito importante mesmo, é você se importar. Pessoas que se importam, cara, eu me importo com essa pessoa que está aqui, por exemplo, no meu condomínio. Eu me importo com essa pessoa aqui que está me servindo nesse ambiente aqui de restaurante. Eu me importo com as pessoas e eu também me importo com o código que eu escrevo. Quando você se importa, quando você simplesmente não consegue deixar um código feito de qualquer forma, não necessariamente significa que você vai escrever o código mais limpo que existe, porque isso vai vindo de forma natural a partir do momento que você se importa. Se você olha para uma variável e você vê, não, essa variável não diz exatamente o que eu quero dizer, isso significa que você está se importando. Se você vai lá e pensa, e modifica, e refatora, e organiza, e quebra uma função grande em várias para deixar o código claro de ser lido, significa que você se importa. Isso não necessariamente tem a ver com você entregar aquilo que você está se propondo, que vem com o tempo, mas o fato de você se importar, o fato de você realmente querer gerar um código melhor, ao longo do tempo vai fazer com que você chegue lá, que você vá aprendendo com outras pessoas. Às vezes você pode pensar, não, eu sou um cara muito ruim para dar nomes de variáveis, nomes de função, nomes de classe e tal, mas com o tempo você vai pegando algumas referências, você vai pegando algumas ideias e você se importando, você vai chegar lá sim. Então, quem se importa, sem dúvida, tem uma característica muito boa e ao longo do tempo vai chegando, né, em níveis maiores exatamente porque se importa, porque não está, digamos assim, relaxado fazendo código de qualquer forma. Um outro ponto que eu acho que também é muito importante, muitas pessoas acabam digamos assim, se acomodando dentro de empresas, entendendo uma parte do processo. Eu não estou falando que você precisa ser um programador full stack, que você precisa dominar DevOps, que você precisa dominar todas as áreas do conhecimento, que você interage dentro da tecnologia, mas que você não entenda apenas uma pequena janela de um processo maior que você faz parte. Então, pegando, por exemplo, um programador back-end. Eu faço apenas aqui alguns casos de uso, eu faço aqui algumas funcionalidades, mas eu também não sei como é que configura o ambiente, eu não tenho a menor ideia como é que faz para esse framework aqui de persistência ser configurado. Eu simplesmente alguém veio aqui na minha máquina, configurou o processo e eu faço aqui essas 3 classes, que é a receita de bolo que me passaram para desenvolver aqui novas funcionalidades, criar uma nova API, por exemplo. Então eu acho que esse tipo de programador
Primeiro que ele não se importa muito, né, de evoluir, ele está muito acomodado, entendendo só uma janela do processo. Eu acho que isso é extremamente prejudicial, porque se tirar esse cara desse ambiente que ele sabe fazer essa receita de bolo, quando ele for para outro projeto, a receita é diferente. Então é um cara que fica muito focado numa parte do processo. Eu acho que você precisa entender o todo. Inclusive entender áreas que não necessariamente são áreas que você trabalha diretamente, mas que é interessante você entender, por exemplo, de front-end. Como é que o front-end vai consumir a minha API? Será que esse tipo de padrão aqui que eu estou retornando no JSON faz sentido? Vai atender bem a interface gráfica? Rapaz, eu acho que eu posso organizar isso de uma forma diferente. Então, se você conhece o processo todo, você se tornará um programador melhor, né? Não existe um limiar dizendo assim, ó, a partir daqui você é um programador bom, daqui para baixo você é um programador ruim. Eu não acho que tenha esse limiar. É muito uma questão, você pode ser um programador iniciante e dentro daquele tempo que você teve de estudo, você ser um programador bom para aquela realidade. Entendeu? Porque você se importa, porque você começa a abrir um pouco mais a sua mente, que não é o foco, não são os frameworks em si, mas o foco é o objetivo final. Para que você está criando o seu software? Então, se eu estou criando um software para esse contexto, eu tenho que me importar, eu tenho que entregar valor para esse cenário. Então, se você começa a pensar não só bitolado em tecnologia, mas num cenário mais amplo, sem dúvida isso vai ajudar bastante. Então, foca em entregar valor e não necessariamente só em framework, que é importante, mas não é o fim das coisas, né? Se importa, quer entregar um código que realmente seja bom, então você tem que ter esse cuidado de se importar, de organizar as coisas e não se conformar com a primeira ideia que veio na sua cabeça. Ponto 2. Terceiro, conhece o processo completo, né? Ou vai expandindo esse conhecimento para que você possa entender o todo. Isso significa também que você, para ser um programador bom, muito importante que você seja capaz de montar uma aplicação do zero. Como é que você vai experimentar novos padrões? Como é que você vai estudar se você não sabe, por exemplo, criar uma aplicação do zero? Então é extremamente importante que você tenha essa autonomia de entender o processo todo e saber replicar, criar uma aplicação usando novas tecnologias e tal. E a última característica que eu elenquei, deve ter outras várias, né? E vocês podem colocar aí no comentário, nos comentários dizendo o que é que vocês entendem como sendo um programador bom. É aquele programador que ele para de ficar muito preso à sintaxe e começa a valorizar mais os princípios. Então, eu vou trabalhar aqui com React. Então, quais são os princípios por trás dessa tecnologia? Eu vou trabalhar aqui com Spring Boot. Então, quais são os princípios por trás? Ele trabalha com convenção sobre configuração. Então, é melhor você convencionar algumas coisas e ter menos configuração do que você estar configurando várias coisas. Qual é o princípio por trás desse framework de persistência? Ele usa aqui um data mapper e ele vai fazer um mapeamento entre dois paradigmas e você começa a pensar em termos de princípio, e se você for para um outro framework, você começa a pensar e dizer assim, esse framework aqui trabalha com esse e esse princípio, ele usa por trás esse paradigma, por isso esse framework vai valorizar essas coisas aqui. Então, meio que você já tem um conhecimento prévio, né? E se você fica muito preso à sintaxe, a sintaxe muda de uma forma muito mais volátil, a forma de construir as coisas, como é que eu vou criar uma aplicação React? Você, sei lá, 3, 4 anos atrás você criava de uma forma, hoje você já tem outras variações e tudo vai mudando muito rápido, tá? Eu estava gravando um curso recentemente, durante o curso a versão do framework mudou. Isso acontece, mas se você foca num princípio, se você foca em detalhes que são mais duradouros, sem dúvida você vai conseguir migrar de uma tecnologia para outra sem grandes problemas. Então, foca em entregar valor e não simplesmente só na tecnologia, esquece o resto, não faz sentido. Se importa, conhece o processo completo e não apenas uma janela extremamente estreita que vai te fazer ficar completamente dependente de outras pessoas, né? E desse tipo de modelo de aplicação, você não sabe outra coisa, isso é muito frágil para um programador, né? Você tem que conhecer o processo completo e pare de colocar o foco em sintaxe e tente priorizar a parte de princípios. Quando você está iniciando, é muito importante que você foque na sintaxe,
né? Que você entenda como é que funciona as chaves, como é que eu passo parâmetros para uma função. Ah, eu chamo a função assim, eu posso fazer isso com a função dessa forma, colocar numa constante ou numa variável, e aí você fica ali muito preso a entender o básico, e nesse momento da sua jornada, entender e focar na sintaxe é algo necessário para que você realmente entenda os princípios da programação. Você tem que realmente aprender. Precisa saber colocar as vírgulas, né, digamos assim, parafraseando, nos locais corretos. Mas depois de um tempo, depois que você pegou esses princípios e já entende como funciona a sintaxe, se você começar a migrar para os princípios, né, os princípios vão te ajudar muito, né, vão te salvar em muitos momentos, porque se você precisar de uma forma repentina mudar de uma tecnologia para outra, e você, por exemplo, trabalha com framework MVC, e não deixa de lado, se importa o suficiente para entender como o padrão é estruturado, quais são os princípios, quais são as restrições do padrão, e começa a entender como o padrão foi aplicado em uma tecnologia específica, você, quando for passar para um outro framework que usa o mesmo padrão, você vai ter muito mais facilidade do que alguém que simplesmente focou só em sintaxe, só em como, eu replico essa classe, replico isso, faço isso e pronto. Então, para mim, esse tipo de programador não é um programador bom, que é só um mero replicador de estruturas, né? Alguém definiu uma estrutura, ele não sabe exatamente por que, ele replica a estrutura e entrega as funcionalidades, tá? Então, você tem que focar em princípios, entender o processo completo, se importar, né, e entender que você tem que entregar valor para o seu negócio. Então, essas são 4 características que eu entendo que são essenciais. Se vocês pensarem em outras características, né, coloca aí na descrição, e como resultado disso, você vai fatalmente escrever códigos melhores, códigos mais limpos, códigos mais encapsulados, códigos menos acoplados, né, sistemas mais modularizados de uma forma interessante. E isso vem como consequência, como experimento, como fruto de tentativas erradas, né, projetos frustrados. Todo mundo passa por isso, mas se você tem essas características e realmente se importa com aquilo que você faz, sem dúvida, com o tempo, você vai se transformar não apenas em um bom programador, mas em um excelente profissional, né, que programa bem e que consegue olhar a área de uma forma um pouco mais abrangente. Eu acho que é isso, pelo menos a minha opinião. Se vocês tiverem alguma divergência ou concordarem ou quiserem adicionar algum tipo de característica essencial na cabeça de vocês, coloca aí nos comentários que eu vou olhar, ler cada comentário e depois eventualmente eu posso até gravar um segundo vídeo sobre esse tema, porque é algo extremamente interessante, tá? Se tornar um bom programador, eu acho que é um objetivo de todos nós. Então, espero que vocês tenham gostado, curte, compartilha. Era para falar isso no começo, mas estou falando no final. E até o próximo vídeo, a gente vai falar de outras coisas, implementar aqui sisteminhas. Tem muita coisa legal para a gente falar aqui no canal da Coder. Então, grande abraço e até lá!